Bem-vindos a mais uma aula de conversão eletromecânica de energia. Dando continuidade, na última aula paramos na lei de Faraday e falamos sobre força eletromotriz induzida por movimento de uma barra no interior de um campo magnético. Vamos fazer um exercício disso aqui para fixar. Vamos lá. Nós vimos isto aqui na aula passada, que a força eletromotriz induzida numa barra que se movimenta no interior de um campo magnético é o campo magnético B vezes o comprimento da barra L vezes a velocidade da barra V. Se você fechar o contato das extremidades da barra, você forma um circuito. E a corrente que atravessa esse circuito é a força eletromotriz induzida em módulo sobre a resistência, que é BLV sobre R. Vamos ver um exercício. Olha aqui. Uma barra de massa M desliza sem atrito sobre trilhos condutores em uma região onde existe um campo magnético de intensidade constante, B. Num instante t igual a zero, a barra está se movendo com velocidade inicial V0 e a força externa que agia sobre ela é removida. Determine a velocidade da barra em função do tempo. Então, isso aqui. Alguém pegou essa barra e empurrou aqui para a direita. Na hora que empurrou, aplicou uma força e soltou. Essa barra, inicialmente no tempo zero, tinha uma velocidade V0. É claro, a gente já viu que quando ela se movimenta para cá, uma força magnética atua contrária aqui, no sentido, pela lei de Lenz, de não deixar variar o fluxo magnético. Mas como você aplicou uma força, ela tem uma velocidade e vai se deslocar para a direita. Mas a força magnética vai atuar freando isso. A força magnética depende dessa velocidade. Mas ela não é diretamente proporcional, não é linear. E a gente vai ver isso agora. Então vamos lá. Como resolver esse problema? Bom, a força magnética é a única que atua na barra. Essa força magnética surge devido ao movimento da barra. E essa é a única força, ela é a força resultante. Pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Ou seja, a massa derivada da velocidade no tempo. Mas essa força é a força magnética. E a gente já viu que em módulo, ela é ILB. É corrente vezes o comprimento da barra, vezes o campo magnético. Lembra da aula passada? A gente viu que a força... Opa, deixa eu só corrigir aqui. A gente viu que a força magnética... Que a força magnética ela é I corrente, L produto vetorial B. Em módulo, é módulo de L e módulo de B, seno do ângulo entre eles. Como o L e o B, lá na figura, são perpendiculares, o ângulo é 90 graus. E seno de 90 dá 1, então isso dá ILB. Então, a força é ILB. A corrente que vai surgir aqui é a força eletromotriz pela resistência. Força eletromotriz é BLV, nós vimos no slide anterior, BLV sobre R. Então, quem é a força? É ILB. O I é isto. Substitui aqui, fica BLV sobre R, que é o I, vezes LB. Multiplica L com L, B com B. A força fica B quadrado, L ao quadrado, V sobre R. Esta é a força. Mas força é M dV dt, massa derivada da velocidade no tempo. Então, eu igualo essas duas coisas. Então, M dV dt
é B quadrado, L ao quadrado V sobre R. Tá aqui, é isso. Eu vou reescrever isso com o sinal de menos. Por quê? Porque a força ela é contrária ao movimento. Na verdade, dV dt é negativo, porque conforme essa barra se movimenta, a força atua e freia. Então, essa aceleração é negativa, então tem um sinal de menos aqui. Passo o V aqui para baixo, passo o dt para cima e o menos m para baixo. Fica dV sobre V é igual a menos B quadrado L quadrado sobre mr dt. Agora, para resolver essa equação, integro os dois lados dela. Aqui eu vou integrar de uma velocidade inicial a uma velocidade final v, que vou integrar de um tempo zero ao tempo t. Integral de dv sobre v é logaritmo neperiano de v, variando de v0 a v. B quadrado L quadrado sobre mr com sinal de menos é constante, sai da integral. Integral de dt dá t, variando de 0 a t. Aqui é substituir v aqui e substituir v0 aqui. Vai dar ln de v menos ln de v0. Mas ln de v menos ln de v0 é ln de v sobre v0. Tá? A subtração dos logaritmos é o logaritmo da divisão. Então, isso é ln de v sobre v0. Menos b quadrado L quadrado mr, t no lugar do t menos 0, dá t. Agora, para resolver isso, para assumir com esse logaritmo, aplico uma exponencial dos dois lados da equação. Exponencial de logaritmo cancela, sobra v sobre v0. O lado de cá não tem o que cancelar, é exponencial de menos b quadrado L quadrado sobre mrt. Passa esse v0 para cá multiplicando. V é igual a v0 exponencial de menos b quadrado L quadrado sobre mrt. Repara que a velocidade diminui, porque a exponencial é negativa, então diminui, com o tempo. A velocidade cai exponencialmente com o tempo. Essa é a expressão. Tá aí. Autoindutância. O que vem a ser autoindutância? Autoindutância foi descoberta pelo físico americano Joseph Henry. Esse cara aqui, ó, da foto. A autoindutância, ela é a capacidade que uma bobina tem de produzir campo sobre ela mesma. Lembra do seguinte, a gente já estudou que uma corrente produz campo. Então, olha, se eu tenho um fio num solenoide, entra corrente, sai corrente, isso aqui vai produzir um campo magnético aqui igual de um ímã. Isso aqui produz um campo magnético igual de um ímã. Tá? Mas veja, quando essa corrente passa aqui, ela produz um campo magnético. Mas a gente já viu que conforme a corrente vai passando, o campo vai aumentando. Só que se o campo vai aumentando, as linhas de fluxo, as linhas do campo, aumentam. Se as linhas do campo aumentam, o fluxo aumenta. E se o fluxo aumenta, surge uma força eletromotriz. E se o circuito está fechado, essa força eletromotriz força a corrente, então um vai induzindo o outro. Esse processo de autoindução foi descoberto pelo físico americano Joseph Henry. E é chamado autoindutância. A corrente produz um campo, mas a variação do fluxo magnético produz também uma corrente induzida. Então, um induz o outro. Então, o que vai acontecer? Se o fluxo magnético variar aqui, ó, vai gerar uma corrente.
Só que se o fluxo magnético é variável, a corrente é variável, a corrente ora aumenta, ora diminui. Então, um fluxo magnético variável funciona como uma bateria. Quando a corrente está aumentando, a bateria tem uma polaridade. Quando a corrente está diminuindo, a polaridade se inverte. E esta força eletromotriz induzida vai ser proporcional à variação da corrente no tempo. Então, o que Henry descobriu foi o seguinte. Dado um solenoide. Não está ligado a nada, tá? Agora eu passo um fluxo magnético por ele, um fluxo magnético variável no tempo. Aqui, ó. Fluxo magnético variável. E fecha esse circuito aqui, ó. Põe um resistorzinho aqui. Fecho o circuito. Fluxo magnético variável dá origem à força eletromotriz induzida. Como tá fechado, vai surgir uma corrente induzida aqui, ó. Como o fluxo é variável, ele varia, o E varia e a corrente varia. Mas a gente já sabe que corrente produz campo. Então essa corrente também produz um campo aqui, ó. E esse campo foi induzido pela corrente que foi induzida pelo fluxo. Ou seja, essa corrente varia, fazendo com que a força eletromotriz varia, e um campo induzindo o outro. O que Henry descobriu, o que Henry mostrou para a gente, foi que a corrente varia no tempo, dI dt. Mas esta variação é proporcional à força eletromotriz induzida no solenoide. Grandezas diretamente proporcionais eu posso igualar desde que surja uma constante. Então, a força eletromotriz é uma constante vezes a derivada da corrente no tempo, que é a variação da corrente no tempo. Essa constante, Henry deu a letra L para ela e chamou de autoindutância. Então, E é igual a L dI dt. Autoindutância. E é igual a L dI dt. Por que ele colocou o sinal de menos? Porque justamente quando a corrente está diminuindo, você passa também a ter um aumento da força eletromotriz. Se a corrente aumenta ou ela diminui, em ambos os casos você tem aumento da força eletromotriz. Então, desde que o fluxo varie, a corrente varia. A corrente, mesmo diminuindo, ela está variando, ela causa um aumento do fluxo. Então, esse menos compensa, porque senão aqui fica negativo, vai dar a entender que isso aqui está diminuindo, mas na verdade isso aqui também aumenta. Mesmo que o DI vá diminuindo, que o I vá diminuindo, o E tem um valor que aumenta com isso. Então, ele coloca um sinal de menos aqui para compensar. Então, a força eletromotriz induzida por um campo magnético que faz produzir uma corrente, essa corrente autoinduz um campo magnético ali dentro, que altera essa corrente assim sucessivamente, Henry mostrou que a equação que rege esse comportamento é essa. A força eletromotriz induzida deste solenoide é menos L dI dt, derivada da corrente no tempo. L é uma constante, chamada autoindutância. Essa constante
chamada autoindutância, muitas vezes alguns autores referem a ela apenas com o nome de indutância, tá? Esse L, ele é medido em que unidade? Vai ser a unidade de E, passo o dt lá para cima, unidade de dt sobre unidade de DI. Então, essa autoindutância é volt segundo sobre a ampere. Isto aqui foi dado ao nome de Henry, em homenagem a ele. E o símbolo é H maiúsculo. Então, essa constante é medida em Henry. E o símbolo H maiúsculo. A autoindutância, ela pode ser escrita. E se vocês pegarem lá em Física 3, isso aqui facilmente obtido, a autoindutância, ela é o número de espiras vezes o fluxo magnético dividido pela corrente. Número de espiras vezes fluxo magnético dividido pela corrente. Então, essa é uma maneira de calcular essa constante. Então, ela é medida em Henry, que pode ser tido como Weber por ampere ou Tesla metro quadrado por ampere. Tá? Aqui, se a gente pegar as unidades, ó, volt segundo ampere. Tá? Isso aqui vai ser dado em... Deixa eu só... Ó, a unidade de indutância é o Henry, que é Tesla metro quadrado por ampere. Ou 1 Weber por ampere. Sai dessa equação. Isso aqui é Weber, isso aqui é ampere. Tá? Mas pode ser tirado daqui também. Volt segundo ampere. Tá? Então, ó, volt segundo por ampere ou Tesla metro quadrado por ampere. Tá? Lembrando que você pode obter esta relação e chegar nessa aqui. Fica de tarefa aí para vocês. A gente vai chamar de indutor tudo aquilo que tem uma indutância, ou seja, que induz variação da corrente sobre ele mesmo. Normalmente, quem são os indutores? São solenoides, são toroides, ou um nome genérico, bobinas. Então, bobinas, solenoides, toroides, tudo isso são indutores. Nessa foto, vocês estão vendo alguns exemplos de indutores. Então, aqui é um fio com espiras, virou um indutor. Aqui outro indutor, aqui está encapado, mas é um fio enrolado dentro, então isso aqui é um indutor. Então, indutores, também chamados popularmente de bobinas, são tudo aquilo que geram autoindutância, geram uma variação da corrente no tempo, causando uma força eletromotriz nesse indutor, induzida. Então, governado por essa equação. Ou por essa. O símbolo para indutor num circuito elétrico é esta molinha aqui, ó. Então, quando nós temos um circuito elétrico, os indutores são simbolizados por esta molinha. Então, imagina que eu tenho um circuito elétrico aqui, ó. Eu tenho uma bateria de força eletromotriz E, um capacitor C, um resistor R e um indutor L. Tá aí. Então, o símbolo de indutor passa a ser essa molinha.
Indutor, aquilo que produz autoindutância. Produz variação do fluxo magnético sobre ele mesmo. Olha esse exercício. Encontre a indutância de um solenoide de N espiras e comprimento L. Indutância de um solenoide de N espiras e comprimento L. Considere que L é muito maior que R, que é o raio da espira. Bom, a gente já viu que o campo magnético de um solenoide é μ0 N', μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, N é o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide e I é a corrente. Esse é o campo magnético do solenoide. O fluxo magnético é B vezes A. B vezes A. Então, o fluxo magnético é B, que é isso aqui, μ0 N sobre LI vezes A. Está aqui. Esse é o fluxo. A indutância é N vezes fluxo magnético sobre I. Então, é N vezes isto aqui sobre I. Ó, N vezes isto aqui, μ0 N AI sobre L. Então, ó, N vezes N dá N quadrado. μ0, μ0. A. L embaixo, L. E esta corrente aqui cancela com esta corrente aqui. Então, sobrou que a autoindutância de um solenoide é μ0 vezes o número de espiras ao quadrado vezes a área da espira dividido pelo comprimento do solenoide. Poderia ter escrito assim também, ó. L igual a μ0. Quem é enão? É o número de espiras por unidade de comprimento vezes comprimento, é N'(L). Como é enão ao quadrado, é N'(L) ao quadrado sobre L vezes A. Ó, L quadrado com L daqui cancela, fica μ0 N ao quadrado, A vezes L. A área da espira vezes o comprimento do solenoide dá o volume do solenoide. Então, a indutância depende do volume do solenoide. Tá aí. Olha este. Calcule a indutância de um solenoide contendo 300 voltas de fio se o comprimento do solenoide vale 25 centímetros e a área de secção transversal vale 4 centímetros. Calcule a força eletromotriz induzida pela autoindutância no solenoide se a corrente diminui uma taxa de 50 amperes por segundo. Então, é usar isso aqui me dá a indutância do solenoide. μ0 é 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Número de espiras do solenoide são 300, é N ao quadrado, 300 ao quadrado. A área do solenoide é 4 centímetros quadrados, passa para metro quadrado, 4, 10 a menos 4 metros quadrados. Dividido pelo comprimento do solenoide, 25 centímetros, passa para metro, 25, 10 a menos 2 metros. Fazendo esta conta, dá 1,81, 10 a menos 4 Tesla metro quadrado por ampere. Isso aqui é Henry, 1,81, 10 a menos 4 Henry. Ou, se eu quiser, converto aqui, 0,181 mH. Então, a indutância desse solenoide, 0,181 mH. E ele quer a força eletromotriz. Força eletromotriz é menos L dI dt. Então, é menos o L, que é isso aqui, 1,81 10 a menos 4, vezes dI dt, a variação da corrente com o tempo. Ela diminui com 50 amperes por segundo. Se diminui, é negativo, então é menos 50. Fazendo essa conta, menos com menos fica mais. Isso dá 9,05
milivolts. 9,05 milivolts. Então, esse solenoide induz sobre ele mesmo uma força eletromotriz de 9,05 milivolts. Os indutores, eles têm uma capacidade muito interessante. Eles estocam energia magnética. Eles estocam energia magnética. Do mesmo jeito que um capacitor estoca energia elétrica, e a gente sabe até calcular isso lá no capacitor, é meio da capacitância vezes a tensão ao quadrado, um indutor estoca energia magnética. E o cálculo, não vou deduzir aqui, tem lá nos livros de Física 3, é meio de Li quadrado. É a indutância vezes a corrente ao quadrado. Essa energia magnética estocada no indutor. Bom, pessoal, como eu disse, semana que vem é avaliação. Eu não vou entrar nessa parte aqui, que ela é longa. Longa, sim. Vai uma aula e meia para dar essa parte que está aqui. A gente vai precisar descrever, são as propriedades magnéticas da matéria. Tá? Precisamos descrever isso com mais detalhes. Aqui. Professor, Pois não? então a matéria da prova é essa parte que passou até agora, certo? Isto. Toda ela, né? Isto. Eu estou vendo aqui se eu Entendi. me encorajo a dar toda essa parte de uma vez agora ou não. Peraí. Tá vendo? Mas é muita coisa. Aí passa rápido, fica muito batido. Eu teria que dar tudo isso aqui para vocês ainda hoje. Nossa, que coisa pra caramba. Até aqui. Bom, para passar correndo, só para cumprir horário, eu não vou fazer isso. Então, a prova é semana que vem. Nós vamos começar. Eu vou liberar a prova para vocês na segunda-feira cedo e recolho a prova na sexta-feira à noite. O que cai? Tudo que nós vimos. A parte de trabalho, energia e potência, conservação de energia, tá? Trabalho de forças não conservativas, energia térmica, energia em sistemas químicos e biológicos e magnetismo. Para essa parte de conversão de energia até a aula de hoje. Então, isso que cai vai ser a prova disponibilizada no Teams mesmo, usando a plataforma Forms que fica dentro do Teams. Então, ela abre para vocês, vocês resolvem a prova, depois entregam. O que nós vimos, então, quando falamos de conversão eletromecânica de energia? Nós falamos que tinham 4 equações fundamentais que dominam a conversão eletromecânica de energia. Nós discutimos as 4. E nós vimos uma coisa em comum. A coisa em comum é o campo magnético. Então a gente precisa entender as propriedades magnéticas da matéria. O diamagnetismo, o ferromagnetismo e o paramagnetismo. Para entender os processos agora de conversão de energia, para falar de circuitos magnéticos e coisas assim. Eu não vou dar essa parte agora, senão ela vai ficar muita coisa. Vou deixar até essa parte de indutores e aí eu vou liberar para vocês estudarem. Eu agradeço a atenção e a paciência. Até a próxima aula.